Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Bleach Brasil. Por que Kurosaki Shigo é tão poderoso? Bleach 2019-2020. Ontem mesmo a gente assistiu um vídeo aí do Ei Nerd, onde era sobre Bleach, era a batalha do Gringer versus o Ichigo. E ele indicou esse canal aí, né, do Bleach Brasil, que parece que é um dos maiores canais aí do Brasil de Bleach, que ele entende muito do anime. Qualquer dúvida aí a galera comentou que tem, aí ele comenta lá e sempre é bem interessante ver a opinião dele. E achei interessante esse vídeo aqui, porque Kurosaki Shigo é tão poderoso. Realmente é uma dúvida bem grande, que sempre que eu assisto um vídeo de Bleach, a galera tem os que comentam que ele tem ali o poder do protagonismo, né, que teve lá, vamos supor, as espadas que demoraram centenas de anos para dominar o poder, e o Ichigo dominou em dias o poder. Eu achei interessante essa dúvida aqui, porque pode, quem sabe, aí responder algo que muita gente interpreta, quem sabe, de uma forma grosseira aí pra diminuir o anime, quem sabe. Ou não, quando vê ele vai confirmar que realmente teve algum escalonamento diferente ali de poder, que não foi de uma forma coerente. Talvez, quem sabe, não sei, vamos ver agora que ele vai falar sobre isso. Se vocês estiverem gostando também dos react aqui do canal, não se esqueçam de deixar um like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Que beleza! Hoje tem vídeo novo com DC! Ah, mas que droga, Ichigo! Eu ia assistir o vídeo novo com DC! E por que não me avisou antes, seu idiota? O que será que o DC vai passar hoje? É claro que ele ia falar de mim, eu sou o grande herói de Karakura! E por que eu falaria de boneco sujo e tagarela como você? A não ser que você queira brigar, ou você tá com medinho? Cova da mãe? Ah, chega aqui! Ah, então você quer brigar, é? Vem! Ué, Toma essa! Com isso, Ichigo! Ah, que Ué. saco! Você é um chato, idiota! Essa bancada do DC é terrível. E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil e Animes. Pra quem não me conhece, eu sou o DC. olha eu falar de Bleach com a camisa do Naruto. E tudo Naruto lá atrás. Vocês, eu gostaria de não, agradecer tem vários. cada um que votou lá. Foi mais de 5.000 votos para escolher o tema do próximo vídeo, que é o vídeo de hoje aqui. Muito obrigado para aqueles que votaram, comentaram. E vai ser assim, vou trazer mais coisas aqui na comunidade do YouTube para vocês votarem e trazerem aqui os tópicos dos novos vídeos aqui para o canal, beleza? Mas vamos lá então, vamos conversar aqui sobre um humilde rapaz, um protagonista, que eu gostaria que agora, nesse momento, ele se levantasse e diga o seu nome para nós. Kurosaki Ichigo. É, pessoal, nós vamos conversar aqui sobre o Ichigo, porque ele é tão forte. Tem uma boa e ótima explicação para isso. A gente vai conversar desde a época que ele era apenas um humano que enxergava fantasmas, né, até um ser que poderia ser um rei espiritual. E será que no final do mangá ele continuou poderoso? Bem, pessoal, a gente vai falar isso e muito mais no vídeo de hoje. Pra quem acompanha o anime, Vamos ver. Bleach, o mangá, ou somente o anime, ou tem vontade de conhecer, se pergunta, né, por que o Ichigo é tão poderoso? Porque ele é o protagonista? Bem, todo protagonista tem uma história de respeito, e o Ichigo tem uma belíssima história aí. E é isso que eu vou contar pra vocês, como surgiu toda essa grande força dentro do Ichigo. Tem uma razão bem lógica para isso aí. Vamos ver, Pessoal, vamos a ver. gente conhece o Ichigo no início do anime como um substituto de Shinigami após pegar os poderes da Rukia, né? A Rukia passou para eles os poderes e naquele exato momento vem o Ichigo como um substituto de Shinigami. Mas já a partir daí começa a ficar estranho. Por quê? Porque o Ichigo tem um imenso poder espiritual. Para começar com as suas Zanpakuto, que não era fora do comum segundo a Rukia. Quanto maior o poder espiritual, maior a sua Zanpakuto. Bem, pessoal, não fica por aí. Nessa pequena saga que se inicia Bleach, o próprio Ishida disse que o Ichigo era um cara que tinha um poder espiritual imenso, mas em nenhum momento ele conseguia controlar aquele poder espiritual. Sempre estava esbanjando aquele poder espiritual. E isso ficou bem claro dentro do início do anime. Bem, no começo do anime também, quando o Ichigo dá de cara com a Barairand e o Kuchiki Byakuya, ali o instinto que vem adormecido dentro do Ichigo começa
a dar os primeiros pitacos, a mostrar a sua verdadeira face. Enquanto o Abarai tem um momento que o Ichigo começa a perder o seu autocontrole, digamos assim, suas feridas começam a curar mais rapidamente e o Abarai fica na maior pressão já no começo. Bem, após isso, o Ichigo começa a ser treinado pelo Urahara. E agora a pergunta que fica aí, por que o Urahara se interessou num mero humano que tinha roubado poderes de uma Shinigami? Por quê? Por que ele tinha tanto interesse? Um cara intelectual que o Urahara tem. Bem, pessoal, aí tem uma grande história que a gente já vai chegar lá. Com o Urahara, o Ichigo descobre a sua Shikai, que é a sua Zanpakuto. Será que realmente é a Zanpakuto dele? Vamos lá então. No treinamento com o Urahara, rompe-se o laço do poder dentro do Ichigo, que é o seu Holon. A partir daí, quebra-se um laço onde tinha, na verdade, como se fosse um selo feito pelo Ishin. Isso mesmo, pelo Ishin. A gente vai chegar lá, eu vou contar o porquê que o Ishin fez esse selo. E aí, a partir daí, aparece o Holon do Ichigo, né? Porque no treinamento com o Urahara força o Ichigo até a romper esse selo e começar a dominar o verdadeiro poder do Ichigo. O verdadeiro poder do Ichigo. Tá, DC, mas mesmo assim, cara, o cara era muito poderoso. Ali já no começo começou a enfrentar Shinigamis, mostrou pro Urahara um grande poder. Mesmo assim é muito poder, realmente é muito poder e tudo tem uma explicação. E a explicação mais lógica que a gente viu dentro do anime era o pai do Ichigo, que era um capitão, um ex-capitão da 10ª divisão. Aí que entra o porquê que o Urahara tinha um grande interesse pelo Ichigo. Então, pessoal, aí a gente entra numa história que não tem no anime, somente no mangá, na Guerra dos 1000 Anos, onde explicou a origem do poder do Ichigo, por que ele é tão poderoso. É o seguinte, pessoal, Ishin Shiba, isso mesmo, da família Shiba, que é o pai do Ichigo, era um capitão da 10ª divisão. E ele descobre que o Aizen, até aquele exato momento ele não sabia que era o Aizen, mas tinha uma experiência de um Holon, onde usavam almas de Shinigamis e Holons para fazer uma espécie única, que se chamava o Branco, usado pelo Aizen em Karakura. Quando o pai do Ichigo descobre e vai sozinho até Karakura descobrir o que realmente está acontecendo, ele se depara com essa criatura aí, ó, que era extremamente poderosa, um Holon fora da casinha, isso mesmo, extremamente poderoso. Só que naquela região morava também uns Quinches puros, entre elas Masaki Kurosaki. Aquela moça sempre se importou com vários outros seres. E quando o Ishin luta contra essa grande criatura, ela o pressente que o Ishin está na pressão, porque o Ishin não consegue usar sua Bankai, porque o Aizen dá um jeito de não deixar o Ishin usar sua Bankai quando corta ele escondido numa capa transparente, né, onde ele esconde o seu poder espiritual. E o Ishin, naquele exato momento, está levando uma pressão, até está lutando legal ali com aquela grande criatura, mas a Masaki se vê no direito de ir até ajudar esse Shinigami. E aí tá feito a cagada, ou o Ichigo, digamos assim. Por quê? A Masaki, quando vai ajudar o Ishin, ela entra em confronto contra essa grande criatura, né? E ela consegue destruir essa criatura. Só que essa criatura, antes de morrer, morde a Masaki. E a Masaki era uma Quinch pura. Ela não pode ter contato nenhum com um Holon, pois um Holon, a partir daí que entrar no corpo dela, como aconteceu dele morder ela ali, começa a consumir a alma dessa jovem Quinch. E aí entra quem? O Urahara. Urahara vai até o Ishin e vai até aquela moça e fala o seguinte: ô Ishin, você tem como salvar essa menina aí. Só que você vai perder seus poderes de Shinigami. Você vai virar um Jigai e vai se tornar um humano. Sabe que tudo tá indo para um enredo assim que tá sendo bem interessante a explicação, tipo, de uma forma que não tá realmente deixando furo pra nada, de uma forma que eu não imaginava que realmente poderia ter. Porque realmente tá tudo se encaixando de uma forma perfeita, desde o momento em que ele tem um pai que é muito poderoso, que é o
chefe, vamos dizer assim, de um dos esquadrões, ao mesmo tempo de tudo se ligando dessa aparição desse Hollow aí tão poderoso, que é idêntico aí ao do Ichigo. Muito legal mesmo. Não sei se a galera talvez que reclame seja quem assistiu só o anime, não consiga e não tenha acesso a essa explicação que parece que não teve no anime, mas pô, é uma explicação grandíssima. Se foi tudo isso que ele tá falando agora, depois daquela parte que ele falou ali que não tinha no anime, que não foi explicado, é uma explicação importantíssima pra mostrar o nível de poder dele, porque que ele tem esse poder total, vamos dizer assim. Porque eu vou ter que usar o teu poder para selar esse monstro dentro da Masaki. O Ishin, cara, tô dentro, vamos lá. E é isso que acontece. O Ishin tem agora a Masaki para cuidar e procriar e ter os seus filhos. Bem, pessoal, com o nascimento do Ichigo, esse Hollow que estava selado na Masaki vai para o Ichigo, ok? Então, quando o Urahara faz aquele treinamento, se rompe-se o laço, por isso o Ishin começa a ter os seus poderes Shinigamis novamente. E ele, a partir daquele exato momento, vê que seu poder realmente está voltando, assim como a gente viu, né, durante o anime e o mangá, que realmente o Ishin começou a ficar poderoso novamente, pois os seus poderes começaram a voltar. E ali mostra a origem do Hollow do Ichigo, que é uma experiência do Aizen. Por isso que o Aizen, quando vai lutar lá contra o pai do Ichigo, o Ishin mais o Ichigo, ele diz que já sabia de tudo, já sabia o que teria no futuro com o Ichigo. O Ichigo, na verdade, era como se fosse uma espécie de experiência dele, até onde aquele menino conseguiria chegar. Então, o Aizen sempre sabia de tudo isso, também o Urahara. Por isso que o Aizen Claro. Yoha para ir lá ver como é que era aquele menino de cabelo laranja, com a bancai negra, para saber como é que tava, né? Então tudo isso fica bem à mostra dentro do universo Bleach, dentro do mangá e dentro do anime. Até aí tudo bem. Mas DC, se a Masaki era uma Queen pura, era poderosa, destruiu até um Hollow poderoso. Isso mesmo. Mas como é que ela foi morta pelo Grand Fish? Caralho. Um Hollow tão insignificante. Bem, há 9 anos atrás o Rei Quinch retornou e absorveu aqueles impuros e os mestiços. Um dos mestiços era a mãe do Ishida, por isso que ela morre. E a mãe do Ichigo, como era pura, ele apenas retirou o poder dela, dizendo que ela não era mais uma Quinch pura, pois ela já tinha entrado em contato com Claro. ela. Então por isso que a Masaki passa a ser uma humana normal, sem poder de Quinch nenhum, por isso que ela morre tão fácil pelo Grand Fisher. Então por isso, pessoal, que dentro dessa grande guerra, que é a Guerra dos 1000 Anos, quando o Rei Quinch retorna e destrói toda a Soul Society, ele diz que o Ichigo é seu filho nascido nas trevas, por ter o quê? Poder Shinigami junto com Quinch misturado. É diferente do Ishida, que era um cara, apesar de ser mestiço, por algum motivo o Rei Quinch não conseguiu drenar o seu poder e nem matá-lo, por isso que considerou ele como seu substituto. Mas aí que tá, dentro dessa grande guerra, que é a Guerra dos 1000 Anos, vem o grande segredo do Ichigo, que é o que? A sua Zanpakuto. Lembra no início do vídeo aqui que eu falei que era a sua Zanpakuto? Na verdade, pessoal, é o seguinte, quando o Ichigo entra em confronto contra o Rei Quinch, a sua espada, né, a sua Bankai é quebrada. A partir daí, quando a sua Bankai é quebrada, ela nunca mais retorna sendo o que era. Após a grande destruição da Soul Society, toda a Divisão Zero vem até a Soul Society e leva o Ichigo, porque o Rei das Almas estava interessado num garoto que vinha mostrando já um grande trabalho dentro da Soul Society, que era o Ichigo. Então ele estava interessado, segundo a Guarda Real, né, a Divisão Zero, estavam interessados no Ichigo. O Ichigo vai até a Divisão Zero e faz um grande treinamento. Ao fazer esse treinamento e levar sua espada quebrada até o Nimaya, o criador de Zanpakuto, ou a Saoshi. Bem, pessoal, quando o Nimaya pega aquela espada e olha, Ichigo-chan, é o seguinte, cara, não fui eu que fiz essa Zanpakuto aqui, não. Todas as Zanpakuto foi criada por mim, mas essa não. E outra, eu olhei a alma dessa Zanpakuto, e sabe quem ela é, Ichigo? Ela é o Rei Quinch de 1000 anos atrás. Do Ichigo, opa, como é que é? É isso aí. Cara, essa Zanpakuto aqui
não foi feito aqui na Soul Society, cara. Isso daí é um poder Quinch. O Ichigo, opa, como assim poder Quinch? Então o Ichigo volta até o mundo humano, né? Ele é expulso pela Divisão Zero, dizendo que ele não é um Shinigami, pois ele usava um poder Quinch e tal. E o Ichigo volta lá. Na verdade, o Nimaiya quis forçar ele a encontrar o seu verdadeiro poder. Nesse exato momento, o Ichigo conhece a história da Masaki, como que ela morreu, e a partir daí ele sabe qual é o seu verdadeiro poder. Quando ele vai fazer novamente o treinamento com o Nimaiya da Divisão Zero, ele descobre a sua verdadeira Zanpakuto. Uma Zanpakuto, que é o seu poder Hollow. Naquele exato momento ali, a velha Zangetsu vem conversar com o Ichigo, e o Ichigo fala: por que você fez isso? E ele fala que ele era um poder Quinch, que suprimia o poder Shinigami, roubou o nome original do poder Shinigami do Ichigo para ele, e ele usava para que o Ichigo nunca se tornasse um Shinigami. Por isso que ele sempre enganou o Ichigo, né? E quem era o meu poder verdadeiro? Era o seu Hollow. E ele mesmo fala para o Ichigo: Ichigo, eu sempre te ensinei, mas quem sempre te salvou foi ele. E é verdade, sempre quando o Ichigo estava naquele exato momento de morrer ou desespero, quem vinha era o poder Hollow do Ichigo. Ele sempre vinha na parte mais difícil do Ichigo, diferente do velho que sempre vinha, na verdade, para instruir, para mostrar para o Ichigo como usar o seu poder, as suas habilidades. Olha, pra quem aí tá vendo esse vídeo, se vocês assistiram o anime e tiverem algum argumento contra o que ele tá falando, comentem aí embaixo que eu vou achar interessante falar, algum questionamento sobre alguma coisa que ele falou quando o V tenha ficado de fora, alguma coisa assim, quem sabe, não sei, porque pra mim tá sendo uma explicação ótima até o momento, tanto que é por isso que eu tô prestando bastante atenção aqui, pra poder entender muito bem o que aconteceu aí, mas pra mim até o momento tá parecendo uma explicação muito bem contada, que não existe furo nenhum, pode ser realmente o que eu falei lá anteriormente, que é quem sabe aí pra quem assistiu só o anime não tem essa explicação de certa forma, e por isso tem se espalhado esse negócio do Ichigo tirar poder de qualquer lugar que queira, entendeu? Não sei. Bem, pessoal, até aí tudo bem. Então o Ichigo tem a sua verdadeira Zanpakuto, que é a sua Zangetsu, que é o seu poder Hollow. Mas o Quinch, que era a velha Zangetsu, naquele exato momento fala para o Ichigo que vai deixar e vai voltar para a sua majestade, que é o seu portador, que é o rei todo-poderoso Quinch. Só que o Ichigo vai atrás da velha Zangetsu e fala assim: você também sempre me salvou. Você também é minha espada. E eu não vou deixar você sair de mim. Você vai ficar aqui e você e o Hollow, vocês são minha força. Vocês são minhas forças. Por isso que quando o Ichigo leva a sua Saushi até o Nimaiya para forjar, sai duas espadas. Um com poder Hollow e um com poder Shinigami. E por isso que o Ichigo fica tão poderoso assim. Bem, pessoal, de tão poderoso que ele fica, que num certo momento no mangá, tem uma hora que o Kyoraku vai até o mundo humano e diz o seguinte: pessoal, nós vamos entrar numa guerra agora contra os poderosos Quinches e talvez o Ichigo nunca mais o retorne para o mundo humano. Sabe por quê, pessoal? No mangá não ficou muito claro isso. Por que o Kyoraku foi falar isso lá pro pessoal? Será porque o Ichigo vai morrer? Ou porque o poder dele seria tão grande assim que ele poderia influenciar no mundo humano? Mas não. Isso já era algo da Divisão Zero. O Ishibei, que é líder da Divisão Zero, fala para Kyoraku que caso o Rei das Almas morresse e o Rei Quinch fosse todo poderoso, o vencedor de tudo, tal, da última guerra, eles iriam usar o Ichigo como o Rei das Almas. Isso está no novel oficial aí do Bleach. Para quem não viu, tem aqui no canal um playlist bem legal. Mas DC, mesmo assim, cara, e aquela parte lá do treinamento do pai do Ichigo, aquela técnica secreta do último Ketsuga Tenshou, ainda mesmo assim tá forçado. Não, não tá não, e eu vou explicar aqui pra vocês. A família Shiba. Bem, o pai do Ichigo é o antigo capitão da 10ª divisão. E se ele é um capitão, tem as suas origens. O Shiba, a família Shiba é uma família nobre. Contada isso dentro da novel do Bleach, conta certinho isso. Eles perderam tudo isso devido ao pai do Ichigo ter se tornado um humano Jigai e abandonado, digamos assim, o posto da 10ª divisão. Então toda a família Shiba caiu. E toda a família nobre tem alguns ataques, digamos assim, bem
poderosos, digamos assim, né? A Yoruichi lá tem a Deus do Trovão, o Byakuya tem a sua técnica secreta, são famílias nobres. Por isso que o Ichigo evoluiu tão rápido dentro da história do Bleach. Parece que as batalhas desse anime são muito boas. Me dizem pra mim que o início ele é bem calmo, bem tranquilo, tem bastante humor aí no início e ele não é tão fluido, mas quando começa a fluir parece que tem batalhas incríveis realmente, até porque quem diz aí que não gosta às vezes de alguma coisa do anime sempre diz que a única coisa que tem de bom são as batalhas. Isso é uma coisa que pra mim faz muita diferença dentro do anime e no shonen, diretamente falando. E pessoal, após o Ichigo perder todo o seu poder Shinigami, devido a usar uma técnica secreta chamada Ultima Ketsuga Tenshou, na saga Fullbringer, onde o anime foi muito criticado e na minha opinião foi uma das melhores adaptações de um mangá para um anime, ficou uma história bem envolvente, e aí a gente conhece todo o drama do Ichigo em querer recuperar os seus poderes Shinigamis novamente para poder salvar os seus familiares e os seus amigos que estavam correndo perigo, e ele não tinha nenhuma opção a não ser confiar no Jinjou, e é isso que acontece nessa saga. Mas nessa saga mostra também que toda a Soul Society tinha uma grande dívida com o Ichigo, e eles cometem um grande pecado, que é o pecado que a Ruka ia ser condenada na primeira fase do anime, que é ceder poderes Shinigamis para um humano, mas dessa vez toda a Soul Society entregou os poderes para o Ichigo no final da saga Fullbringer, que para mim foi excelente. Bem, DC, e no final lá, o Ichigo continua com seus poderes, e como é que ele matou o Rei Quinch? Lembra que eu falei para vocês que o Ichigo fez duas Zanpakuto, uma com poder Hollow e uma outra com poder Quinch? Quando o Rei Quinch vai absorver, tirar os poderes do Ichigo, ele tira apenas o poder Shinigami. Quando o Ichigo ataca e ele quebra aquela primeira espada que era o poder Shinigami, a segunda se negava a voltar ao seu rei, que é a Zangetsu. Então quando o Rei Quinch quebra a espada e olha e vê que é a velha Zangetsu, que é poder dele, aquele é o próprio poder Quinch que matou o Rei Quinch no final. E se o Ichigo ainda tem os seus poderes? Bem, pessoal, tem. Não só tem, como ele teve um filho com poder Shinigami desde pequenininho, né? E se tornou... Caralho, não sabia disso. E ele consegue ainda continuar vendo Shinigamis. Mas ele ainda é poderoso? É. Dentro da novel do Isagi Shuhei, o último capítulo até trouxe aqui pra vocês darem uma olhadinha, o Tokinada, que é o vilão dessa novel, quer atacar a cidade de Karakura, especificamente mais Urahara, pra coletar alguma coisa que ainda não sei porque não foi contado na novel. Mas ele vai atacar no momento que o Ichigo não estiver na cidade. E como o Ichigo tinha saído viajar com o seu pai quando ele atacou, pois ele considera o Ichigo poderosíssimo e até considera o Ichigo voltar a ser nobre. Só que aí até a Yoruichi fala pra ele que pode abandonar, que o Ichigo não ia aceitar algo assim. Beleza, pessoal? Bem, é isso aí. Esse é o desenvolvimento do Ichigo dentro, né, desse grande universo chamado Bleach. O porquê que ele é tão poderoso. Então quando você encontrar um amigo e falar assim, o Ichigo tem poderes porque ele é protagonista, mostre esse vídeo pra ele que eu vou explicar certinho, tintim por tintim, como o Ichigo, de um humano que via apenas algumas almas, se tornou até um rei das almas, né? Um substituto do rei das almas, que é o ser mais poderoso, que tem um equilíbrio entre os mundos. Pessoal, tome cuidado aí com os vídeos que traz análise do Bleach, dizendo que ele é um anime ruim, que o Ichigo é um personagem que tira poderes sem explicação. Bem, pessoal, por isso que eu fiz esse vídeo, para explicar um pouquinho como funciona o universo do Ichigo dentro do Bleach. Então, ele não é um mangá ou um anime que fica desde o início muito, digamos assim, na cara como tudo isso surgiu, porque o Ichigo é desse jeito. O desenvolvimento dele começa desde o primeiro volume do mangá até o último, até o volume 74. Então quem viu pouco anime ou não leu o mangá, tira referências que não cabe fazer uma análise sobre o Bleach. Então esse pessoal tem que tomar cuidado ao analisar Bleach. Ele não é um shonen assim mais simples como qualquer outro shonen, que fica mais simples de explicar poderes, principalmente se tratando do personagem principal, que no nosso caso aqui é o Ichigo. Beleza, pessoal? Muito obrigado por quem assistiu. Vou colocar aqui na comunidade mais aí para vocês votarem para um próximo vídeo. Gostei muito aí, muita gente participou, comentou e deixou aquele like, então conto muito com vocês aí.
E claro, quem é novo, não deixe de se inscrever, que eu vou trazer mais coisas desse universo Bleach e Shonen pra vocês aí. Muito obrigado por quem assistiu, não perca os próximos vídeos e bancai, galera. Tchau. Incrível, galera, incrível realmente. Acho que encontrei o canal aí de um fã fanático aí por Bleach, que entende muito bem, não é aquele fã fanático que usa argumentos que não tem cabimento. Realmente tudo que ele falou aqui foi extremamente coerente. Se não tiverem uma coisa adicional aí, como eu não assisti, não sei dizer, pra realmente comentar sobre isso, não tem crítica nenhuma pros argumentos dele. Uma coisa que eu gostaria de saber também é se já tem e quando vai ser essa data de volta do Bleach. E também gostaria de saber quanto mais ou menos ainda dá pra ser adaptado do mangá pro anime. Se o mangá já acabou de Bleach e é isso que eles vão adaptar pro anime na volta, ou se o mangá ainda está continuando e o quanto pretende ser continuado, ou se já tem alguma coisa assim, ou o quanto que já tem de mangá que dá pra ser adaptado em Bleach. Uma coisa que eu não gosto, que foi comentado por ele aqui, é quando o desenvolvimento de algo dentro do anime ou do mangá não é contado diretamente. Por exemplo, assim, Bleach é um que tu precisa saber sobre o anime, saber sobre o mangá, saber sobre novel, saber muita coisa para ter todas as informações e realmente tirar a opinião concreta sobre ele. Eu não sou muito fã disso, eu preferia que assim, tudo é bem explicado no mangá, então tudo também é bem explicado no anime, sem furo, sem nada, porque, por exemplo, eu mesmo não gosto de ler mangá, então eu vou assistir o anime e vou me embasar através disso. Muita coisa mesmo já aconteceu em vários animes, eu descobri depois que era de uma forma totalmente diferente do que eu imaginava, porque não tinha sido comentado dentro do anime. Eu particularmente não gosto muito disso, porque isso me tira muito daquela coisa de tipo, bah, eu gosto de ver anime, eu quero saber tudo que tá ali dentro daquilo, eu não quero ter que estar procurando novel, eu ter que estar procurando uma historinha por trás ali que ele teve que adicionar pra explicar algo que não tinha sido explicado nem no mangá, nem no anime, ou ler o próprio mangá pra saber, ou procurar informações. É uma coisa assim que não acho tão legal, mas fazer o que, né? Porém, no caso de alguns aí, possivelmente é por causa, sei lá, de eles adaptam só o mínimo possível, ou às vezes adaptam demais, esquecem algum detalhe, às vezes nem é culpa, na maioria das vezes na real nem deve ser culpa do criador, e sim de quem cria a obra. Maravilhoso, se vocês tiverem alguma coisa para refutar ele, comentem, acho difícil, mas comentem aí, gostaria de saber a opinião de vocês. Se quiserem que eu traga mais vídeos aí do canal Bleach Brasil também, comentem aí que eu vou trazer o máximo que der aí. Eu gostei bastante do assunto, espero que vocês tenham gostado também. E se vocês gostaram desse vídeo aqui, não esqueçam de deixar um like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e até a próxima. Falou!